Bom dia, meus amores. Vamos lá para mais um reino, né? Que a gente vai conhecer hoje. Hoje nós vamos estudar o reino Plant. Nós já estudamos o reino Monera, reino Fungi. Qual mais? Reino Monera, reino Fungi e reino Protista. Agora nós vamos estudar o reino Plant. Nós sabemos que o reino Plant tem uma biodiversidade enorme, né? Por conta do número mesmo, né, de quantidade de plantas. A gente sabe que tem desde plantas pequenininhas até plantas enormes. Isso me lembra, gente, de falar para vocês que vocês deem uma lida aí no livro de vocês, onde fala um pouquinho sobre o maior organismo vivo, ou vocês dêem uma pesquisada na internet, é bem interessante, tá? Não é uma planta. E aí vocês vão ver o tamanho, muito interessante. Mas vamos falar, né, sobre as plantas. A gente fez um exercíciozinho de classificação que foi muito importante. E vocês lembram que vocês tentaram classificar, né, aqueles itens em procurar alguma característica igual. Então eu tenho aí plantas de uma diversidade muito grande, né, de diversidade de tamanho, a questão da dependência da água, da reprodução. Então, existem algumas características, né, que a gente pode agrupar alguns tipos de plantas, né? Apesar de todas elas terem algumas características em comum, elas também vão ter algumas características diferentes que nós vamos ver a seguir. Bom, para começar, gente, as características iguais que a gente pode ver aí de todas essas plantas aqui, né? Apesar de a gente já poder ver as diferenças aí de cara, né? A questão do tamanho, das cores, da presença de flores, da presença de frutos, tá? Das folhas também. Mas todas elas em comum têm o quê? Elas são eucariontes, né? Isso a gente sabe, porque os procariontes ficaram lá no reino Monera. Elas são multicelulares, né? Eu não vou ter aqui nada unicelular. E elas são autótrofas, ou seja, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, isso aí são características comuns a todas as plantas. Bom, pensando na classificação, né, existe uma divisão das plantas entre dois grandes grupos, né, que é chamado de criptógamas e de fanerógamas. As criptógamas são plantas que possuem as suas estruturas, né, produtores de gametas, nem um pouco visíveis, assim, bem pouco visíveis mesmo. Já as fanerógamas, elas têm essas estruturas produtoras de gametas mais visíveis. E aí, por sua vez, cada um desses grupos, né, as criptógamas, elas vão se dividir em briófitas e pteridófitas, e as fanerógamas vão se dividir em gimnospermas e angiospermas, que são os 4 principais grupos que nós vamos estudar. Claro, cada grupo desse também se redivide, né? Mas o que é interessante aqui para o nosso capítulo é briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas, que nós vamos estudar sobre as características de cada um. Gente, as briófitas e pteridófitas, que são essas duas aqui de cima, elas estão presentes no mesmo grupo, né? Que são as criptógamas. Elas precisam da água para a sua reprodução. E a gente vai entender por quê. Iniciando pelas briófitas, são plantas que preferem locais úmidos, né? Porque elas precisam da água para a reprodução. Se não tiver água, essas plantas não conseguem se reproduzir. São plantas que possuem baixa estatura, de 5 a 10 centímetros. E como elas não crescem, então elas precisam ficar muito, muito próximas da água mesmo, certo? Elas são avasculares. O que quer dizer que elas são avasculares? Elas não possuem vasos condutores de seiva. Isso faz com que elas fiquem bem pequenininhas, porque os vasos condutores de seiva, eles levam os nutrientes, né, para as folhas. Então, é como se aquilo fizesse a planta crescer, se esticar. Como as briófitas não têm esses vasos condutores de seiva, elas são plantas que ficam bem pequenininhas. Elas suportam baixíssimas temperaturas, né? Elas existem até no Círculo Polar Ártico, tá? Outra coisa que é muito importante é que... Ai, gente, eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci, depois eu lembro. Tem aí os exemplos, né? Os musgos e as hepáticas. Ah, gente, o slide
essa letra aqui, eu coloquei essa letra bonitinha, mas infelizmente essa letra aqui não salvou os acentos. Então, infelizmente, todas as palavras aqui, elas vão ficar sem acento. Não é porque a tia Alice escreveu errado, não. É porque a fonte não salvou os acentos no slide, tá? Mas vamos continuar. A gente vai falar agora sobre sim, o que eu ia falar. Toda vez que eu falar de uma planta que ela é avascular, ela sempre vai ser uma briófita. Ela não pode ser nem pteridófita, nem gimnosperma, nem angiosperma. Tá? As briófitas são sempre plantas avasculares de baixa estatura que preferem locais úmidos e sombreados. Vamos ver agora a organização estrutural. Gente, as briófitas, elas não possuem raiz, nem caule, nem folha. No lugar da raiz, ela possui um rizóide, tá? Que vai servir para fixar a planta ao solo. Possuem cauloides, que é onde se prendem as filóides, né? Essas filóides aí parecem as folhas, não é? Mas não são folhas, são filóides. Então, elas parecem folhas, mas não são. As filóides, como eu falei, elas vão se prender aí nos cauloides, tá? Então, toda vez que eu falar também de plantas que possuem rizóide, cauloide e filóide, eu sempre vou falar de uma briófita, tá? Essa cápsulazinha daí de cima a gente vai ver agora quando a gente falar sobre reprodução. A reprodução das briófitas, meus amores, é a reprodução mais fácil que tem das plantas, tá? É composta por duas fases, fase sexuada e fase assexuada. Bom, sempre vai ter o gameta masculino, que é o anterozóide, como vocês podem ver aqui em cima. Esse aqui é o gameta masculino, tá? Aqui, começa aqui, que é o anterozóide. Aqui eu tenho o gameta feminino, que é a oosfera. O anterozóide, ele é móvel, ou seja, ele pode se locomover, ele sai do local. A oosfera, ela é imóvel, então ela fica paradinha lá no lugar. Então, basicamente, eu tenho aqui uma planta masculina e uma planta feminina. Por que eu preciso da água, meus amores? Porque o anterozóide, ele precisa nadar até chegar na oosfera, certo? Então, se não houver água para que esse anterozóide possa se locomover, não vai haver a junção de gametas. Isso não é muito interessante? E aí, junto aqui, né? O anterozóide juntou aqui com a oosfera e formou um embrião, gente. Gente, esse embrião aqui, ele vai crescer e vai dar origem a isso aqui, ó, que é o esporófito. Por que é chamado de esporófito? Porque ele libera esporos. Aqui vai começar a fase assexuada da planta. Muito fácil reconhecer a fase sexuada da fase assexuada, não é? A fase sexuada, essa junção dos gametas, né? E a fase assexuada vai ser o seguinte: o embrião cresceu, né? Virou esporófito. O esporófito vai liberar algumas estruturazinhas chamadas de esporos, tá? Esses esporos, quando eles caírem no solo, vão dar origem à nova planta. Muito fácil a reprodução, não é? Vamos agora, gente, para as pteridófitas, tá? As pteridófitas, gente, elas representaram uma conquista muito grande, sabe? Depois das briófitas, porque as pteridófitas, elas conseguiram os vasos condutores de seiva. Então, eu não tenho mais aqui plantas bem pequenininhas, eu já tenho plantas que conseguem crescer, tá? Justamente porque elas possuem esses vasos condutores. Por isso, elas são plantas vasculares. Toda vez que tia Alice falar de plantas vasculares, podem ser pteridófitas, gimnospermas ou angiospermas, nunca briófitas, tá? Porém, assim como as briófitas, elas ainda dependem da água para a reprodução. Eu tenho aí as representantes, que são as avincas e as samambaias. Mas a maior conquista das briófitas para pteridófitas foi os vasos condutores de seiva, porque assim, gente, elas podiam ir para um ambiente terrestre, tá? Como elas tinham raízes, né? Elas têm as raízes, então elas podiam esticar as raízes para que elas pudessem pegar os nutrientes, né? Elas podiam viver próximo a ambientes que tenham água, né? Mas não tão próximos como as briófitas ficaram, né? Então, elas foram, assim, a primeira conquista do solo, né? Falando assim das plantas, como é que as plantas conseguiram sair da água foi por causa das pteridófitas, certo? Por causa dos vasos condutores de seiva, elas começaram a crescer. Vamos lá. Aqui, como eu já falei, eu tenho aí as estruturas, né, das pteridófitas. É formado por raiz, caule e folha. Aqui eu já tenho realmente a folha, tá, gente?
As folhas da samambaia você consegue ver aqui. Eu acho que todo mundo já teve em casa, né? A samambaia é uma avenca. A samambaia, as folhas das samambaias, elas apresentam esses pontinhos que são chamados de soro. A gente vai estudar, né, e ver como esse soro é muito importante para a reprodução. Começa aí. E aqui eu tenho um caule, né, onde as folhas elas se prendem aqui. E eu tenho a raiz que faz esse processo de fixação. Então, na organização estrutural das pteridófitas, eu já tenho raiz, caule e folha. Dentro do caule, gente, vai ser conduzido o quê? A seiva bruta e elaborada através dos vasos condutores. Então, o que seria a seiva bruta? Seria aquilo que a raiz retira do solo, né, que tenha nutrientes, e vão, né, para o caule. Eles seguem aí, né, pelos vasos condutores do caule e vão para as folhas. Lá, as folhas elas fazem a fotossíntese. Então, é como se a fotossíntese melhorasse a seiva, né? A seiva, ela já não é bruta. Depois da fotossíntese, ela vira seiva elaborada. E aí, depois disso, é redistribuída para a planta, levando todos os nutrientes que a planta precisa, tá? Vamos falar agora da reprodução, né, das pteridófitas. Gente, como eu falei, o soro ele vai ter uma parte muito significativa aqui, né? Lembra que a gente falou do esporófito? Aqui eu vou ter, gente, o esporângio, tá? Então, dentro desses soros aqui, ele vai se romper e aí ele vai liberar os esporos. Quando esses esporos, eles caírem no solo, gente, eles vão gerar uma folha que tem um formato de coração, tá? Quem tiver samambaia em casa e que tiver essa folha com formato de coração, poderia mandar pra gente. Eu acho que vai ser bem legal da gente olhar. Eu não sei se alguém aí vai ter essa essa folha. Gente, o nome dessa folha é prótalo, tá? Como vocês podem visualizar aí. E dentro do prótalo vai ter os gametas masculinos e femininos. A mesma coisa que eu falei, os anterozoides e a oosfera. Onde os anterozoides são sempre imóveis, né? Então, os anterozoides são sempre os móveis e as oosferas são sempre imóveis. Então, os anterozoides, eles sempre nadam em direção à oosfera. Quando o heterozoide nadar em direção à esfera, eles vão se juntar, certo? Vai formar o zigoto, né? E aí vai dar origem a um esporófito jovem, tá? Que é essa folha aqui de samambaia, tá? Essa parte aqui é da samambaia. Vai crescer através do prótalo e vai virar essa folha aqui, que a gente já conhece. Aí depois o ciclo volta tudo de novo. Essa folha cresce, aí tem os soros que caem, os esporos e volta sempre para o início do ciclo. Agora vamos falar sobre as gimnospermas, que já é parte do segundo grupo de plantas. Gente, as gimnospermas, elas representaram uma conquista muito maior ainda do que as pteridófitas, né? As gimnospermas agora elas têm sementes, elas não precisam da água para reprodução, e isso foi um enorme passo para as plantas, tá? Porque através das sementes, né, elas puderam ganhar o território, né, o solo terrestre, e assim, como tem os grãos de pólen, né, que a gente vai estudar um pouquinho, os grãos de pólen eles podem ser levados pela água também, né, mas podem ser levados por animais, pelo vento. Então, é muito mais fácil as gimnospermas elas se reproduzirem, tá? Os principais representantes das gimnospermas, como vocês podem ver, são o pinheiro, que tem aqui um exemplo. Gente, aqui tem um exemplo da pinha, tá? Que na verdade é chamado de pinhão. Esse aqui é o estróbilo. E aqui eu tenho as sementes nuas. Isso aqui nunca vai ser o fruto, por mais que seja comestível. As gimnospermas, elas não possuem flores e não possuem frutos de forma nenhuma, tá? Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma semente nua. É semente nua, gente. Não tem um fruto para recobrir. É uma semente nua, tá? É chamada assim as gimnospermas. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na sua organização estrutural, né? É formado por raiz, caule, folha, o estróbilo, né? E aqui a semente, que a gente já falou. Vamos lá, gente, começar aqui a reprodução. Tudo começa com estróbilo masculino, tá? E aí tem também o estróbilo
feminino. Gente, os sexos são separados, tá? Eu tenho uma planta masculina e tenho uma planta feminina. Para que elas possam reproduzir, os gametas têm que ser encontrados, né? Então, como é que vai acontecer? O estróbilo masculino, gente, eles produzem os grãos de pólen, tá? Que são esses aqui, como vocês podem ver. Esses grãos de pólen, eles vão ser transportados pelo vento, como eu falei, ou por passarinhos. Então, é o processo de polinização. Então, os grãos de pólen, eles são transportados para se encontrar nos estróbilos femininos aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o feminino, que aqui tem um óvulo dentro, tá? Então, os grãos de pólen precisam penetrar aqui nesse óvulo. Esse é o processo de polinização. Lá no estróbilo feminino, gente, existe o tubo polínico, que é esse tubozinho bem pequenininho aqui. É o tubo polínico, tá? Ele vai crescer até penetrar o óvulo. Então, o pólen, basicamente, ele entra por aqui, ó, e ele desce por esse tubo polínico para encontrar o óvulo aqui dentro, tá? Quando ele encontrar, gente, vai fazer a junção. Tá vendo aqui o gameta masculino? Ó, desce aqui pelo tubo polínico, ó, e encontra o óvulo. E aí vai ocorrer a fecundação, né? Que é a transformação do embrião. O embrião, gente, o óvulo que comporta o embrião, ele vai se transformar numa casca resistente, tá? Que é esse aqui, a casca resistente, como vocês podem observar aqui nessa figura. Aqui, gente, é cheio de nutrientes, tá? Para suprir todas as necessidades, né? E aí, isso aqui é a própria semente. Essa semente caindo no chão, né, vai se germinar e vai transformar uma nova araucária. A semente só se forma se houver esse processo todo aqui, ó, da junção do pólen, que entra aqui pelo tubo polínico, né? O gameta masculino vai entrar no gameta feminino, aqui vai formar um embrião que começa a crescer e utilizar tudo que é nutritivo daqui de dentro, né? Até cair e formar uma nova planta. Certo? Qualquer dúvida, me perguntem. Chegamos nas angiospermas. Eu nem coloquei figura das angiospermas porque elas, como é o grupo maior que tem, a maioria das plantas que nós conhecemos são angiospermas. A gente vai falar bem mais resumido porque nós vamos ter 2 capítulos dedicados só com as estruturas das angiospermas. São plantas completas, né? Eu coloquei entre aspas, né? Porque é meio estranho falar que elas são completas, né? Mas é porque elas possuem todas as estruturas que nós conhecemos das plantas. Elas possuem raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Então, elas são completas, elas são vasculares, com certeza. E elas têm uma divisão também, gente. Elas se dividem em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Os frutos, meus amores, que aqui foi a conquista, né? As flores e os frutos foram a conquista das angiospermas. Foi uma conquista que deu muito mais certo, né? Tanto é que as angiospermas, elas representam o maior grupo, né? São os mais bem adaptados. Por quê? Porque as flores e os frutos, elas atraem os animais, né? A gente sabe que o beija-flor vai atrás das flores e aí as abelhas, e elas polinizam as plantas. Então, o processo de polinização que acontece nas gimnospermas acontece nas angiospermas, só que com muito mais facilidade, porque os animais são muito atraídos pelo fruto e pelas flores das angiospermas. Então, foi uma conquista muito maior do que de todas as outras plantas, não é à toa que são as plantas que mais tem. Gente, há uma divisão das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Eu quero que vocês... Eu fui procurar uma figura, mas eu achei a figura do livro de vocês bem melhor, da página 162, tá? Onde vocês podem ver aí um desenho da monocotiledônea em cima e um desenho da dicotiledônea embaixo. Deixa eu olhar aqui. Bom, para que a gente possa falar melhor sobre as monocotiledôneas e dicotiledôneas, a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução também. Como vocês podem ver, tem os grãos de pólen, né? Bem parecido.
com a gimnosperma. Só que aqui eu vou ter as flores, né? A gente sabe que as flores, elas têm a parte feminina e a parte masculina nas flores. Então, é lá que tudo começa. Uai, perdão, gente. Eu acabei passando aqui sem querer. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Como eu falei, também é por polinização. As flores vai ser onde vai acontecer a fecundação. Os grãos de pólen, eles são formados no estame. Deixa eu ver se aqui nessa figura não tem o estame aqui. Mas depois eu mostro para vocês. É um local aqui que tem na flor, o estame. Os grãos de pólen, eles são formados lá dentro, tá? E aí eles se deslocam até o ovário da flor, que é onde está a reprodução, onde vai começar a reprodução, né? O ovário aqui é o órgão feminino da flor. Então, os grãos de pólen, eles vão passar pelo tubo polínico, tá? E aí vão chegar no ovário para formar um embrião, tá? Esse transporte, gente, dos grãos de pólen para que chegue, né? São, como eu falei, são feitos por pássaros ou insetos, tá? E assim, quando eles se alimentam, eles acabam ajudando a flor, né? Ajudando a planta. Como eu falei, a planta, ela faz de tudo para atrair os animais, para que eles possam levar o pólen para outras plantas, tá? E aí a fecundação, né? O embrião, tá? E aí eu vou ter uma nova planta. Uma parte aqui desse embrião vai virar flor, outra parte vai virar fruto, tá? Não, perdão, gente. Perdão. Uma parte vai virar semente, outra parte vai virar o fruto. Eu olhei para a flor e confundi. Mas tudo começa pela flor. Então, quando você vê uma flor em uma planta, você sabe que a planta está se reproduzindo, tá? O próprio fruto, né, que a gente já conhece, ele vem da flor. Então, se você for olhar assim uma planta que tem um fruto nascendo ali, você ainda vai observar que vai ter um pedacinho das pétalas ali embaixo. Porque é dali que vai vir, que começa a crescer a semente e começa a crescer o fruto, tá bem? Mas segue a mesma linha, né? Os grãos de pólen, que são os masculinos, vão descer aí até encontrar o ovário, né? Pelo tubo polínico. E aí tem um gameta. A gente vai estudar mais um pouquinho sobre essa reprodução nos próximos capítulos. O livro trouxe assim de forma bem resumida, mas eu vou trazer para vocês depois, tá? Gente, hoje nós vamos fazer 2 atividades, tá bem? Uma atividade extra, eu quero que em casa você pegue aí uma foto de qualquer planta que você tiver em casa. Pode ser um cacto, pode ser um capim, qualquer coisa, para que você tire foto. E, faltou mostrar para vocês a lista de monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? Eu vou ter aqui como exemplo as monocotiledôneas, o milho, o arroz, o trigo, a aveia. E uma coisa que eu achei bem interessante, gente, que na época que eu estava estudando, né, o capim. Eu não sabia que o capim, para mim, o capim ele entraria aí nas pteridófitas, né? Não entraria nas angiospermas, mas o capim, gente, ele dá flor. Então, toda planta que dá flor e dá fruto vai ser sempre uma angiosperma, tá? Não se preocupe em decorar isso, porque a gente vai, como eu falei, vai ter coisa que a gente vai estudar de forma mais aprofundada nos próximos capítulos. Mas, como vocês podem ver na figura do livro de vocês, eu vou ter essas aqui que possuem monocotiledôneas, é como se eu partisse a semente, né? Elas só possuem um cotilédone. Já as dicotiledôneas, elas possuem 2. É como se eu pudesse abrir aí, é dividido em 2. Isso acontece com feijão, com amendoim, com ervilha, com abacate, tá? Sempre possuem 2 dicotiledôneas. Depois eu mando uma figura em explicação melhor para vocês, tá? A atividade, como eu falei, vocês vão tirar foto de uma planta que tem aí na casa de vocês e descobrir, dar uma pesquisada para saber se essa planta é briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma. E aí vai colocar no grupo, né, a foto da planta e o grupo que pertence. Bem rápido, bem fácil. Eu coloquei assim durante um dia, porque às vezes tem gente que demora com a atividade.
E atividade da página 163 a 167. É isso, meus amores. A nossa aula vai ficando por aqui. Beijos e até mais tarde.